Olá, hoje a gente vai explorar um tema que sempre gera bastante dúvida, né? Quando um problema médico pode de fato virar uma questão de indenização na justiça? Vamos dar uma olhada nos conceitos de dano moral, material e também o estético, especificamente no direito médico aqui no Brasil. A nossa base vai ser um artigo interessante do advogado Ricardo Estival. A ideia aqui é desmistificar um pouco esses termos, sabe? Que a gente vê tanto por aí notícias sobre responsabilidade médica. Porque assim, não é só o paciente dizer que algo deu errado. Precisa mostrar que um direito foi violado, que teve mesmo a falha do profissional, o tal erro médico. Exato. E esse é talvez o primeiro ponto crucial. Não basta ter o dano, é preciso comprovar a culpa do profissional. Ou seja, se ele agiu com imprudência, imperícia ou negligência. E também o famoso nexo causal. Ah, o nexo causal. Isso, aquela ligação direta, sabe? Entre o que o médico fez ou deixou de fazer e o dano que o paciente sofreu. Sem isso bem claro, a coisa não anda na justiça. Entendi, faz todo sentido. Então, para essa ligação existir, para ter um nexo, tem que ter a culpa médica. O artigo que você mencionou, ele detalha isso, né? As três formas. Vamos ver como ele explica. A imprudência, por exemplo. Vamos lá. A imprudência é basicamente agir de forma precipitada, sem a cautela que era esperada, né? Pensa assim, talvez fazia um procedimento mais arriscado do que o caso pedia, ou fazer rápido demais, pulando alguma etapa importante de segurança. É uma ação, mas uma ação, digamos, perigosa ou apressada. Tá, ficou claro. E a imperícia? Isso me soa como falta de habilidade, talvez? De aptidão mesmo para fazer aquele procedimento específico. É como um médico se arriscar numa cirurgia para a qual ele não tem, assim, o treinamento adequado, a qualificação necessária. Falta a técnica que se esperava dele. Certo. E, por fim, a negligência, que parece ser o oposto da imprudência, né? Se uma é fazer sem cuidado, a outra é... É não fazer. Exatamente. Negligência é a omissão, é deixar de fazer o que era preciso. Por exemplo, não acompanhar direito o paciente depois da cirurgia, ou não pedir um exame que era fundamental para diagnosticar algo. É faltar com o cuidado, com a atenção devida. E o artigo reforça bem. Basta comprovar uma dessas modalidades de culpa e que ela esteja ligada diretamente ao dano pelo tal nexo causal, para a gente poder falar em responsabilidade médica. Ok, então, estabelecendo que pode ter havido culpa e que há essa ligação com resultado ruim. Quais são os tipos de dano que podem ser indenizados? O artigo começa falando do dano estético. O que seria exatamente? O dano estético, olha, é aquela alteração na aparência física da pessoa. Uma mudança para pior e que seja duradoura, permanente. Pensa numa cicatriz muito feia, muito visível, ou uma simetria clara depois de uma plástica que não deu certo. Algo que realmente afeta a imagem da pessoa de forma negativa. E o interessante é que isso mexe muito com a autoestima, né? Especialmente quando o objetivo do procedimento era justamente melhorar a aparência. Imagino, deve ser bem difícil. Bom, seguindo aqui temos o dano material. Esse parece mais objetivo, né? Coisa de dinheiro mesmo. Sim, esse é mais direto. Dano material é basicamente o reembolso de tudo que o paciente teve que gastar por causa do erro médico. Entra aí remédio, novas cirurgias para tentar consertar, fisioterapia, qualquer tratamento adicional que não seria necessário se não fosse o erro. É o dinheiro que saiu do bolso mesmo. E tem um outro ponto dentro disso que o artigo cita: lucro cessante. O que significa isso? Ah, o lucro cessante, isso é importante. É o dinheiro que a pessoa deixou de ganhar porque ficou incapacitada por causa do erro. Pensa no salário que ela perdeu porque não pôde trabalhar durante a recuperação. Ou, em casos mais graves, se a pessoa ficou com uma limitação permanente para trabalhar. A ideia é compensar essa perda da capacidade de gerar renda. Entendi. E aí a gente chega no famoso dano moral. Esse sempre dá o que falar, né? O artigo descreve como algo mais subjetivo. Sem dúvida, o dano moral, muitas vezes, ele acaba sendo um reflexo dos outros danos, mas ele tem vida própria.
Ele está ligado mais ao sofrimento interno, sabe? A dor psicológica, a angústia, a vergonha, o constrangimento que toda aquela situação causou. É quando atinge a dignidade da pessoa, a honra. E sim, é aqui que a gente costuma ver os pedidos de indenização com valores mais altos. Pois é. Mas o artigo também aponta que pedir um valor X não quer dizer que vai receber esse valor, né? Exatamente. E aí entra uma questão bem complexa. Como é que se põe um preço na dor, no sofrimento? Não tem como, né? Por isso, mesmo que os pedidos sejam altos, a justiça vai analisar cada caso. Os valores concedidos podem ser bem menores ou, às vezes, a indenização por dano moral pode até ser negada, se não ficar bem caracterizado. Mostra bem o desafio que é para o sistema legal lidar com coisas que a gente não pode tocar, né? O intangível. Bom, então, para a gente resumir nossa conversa de hoje, baseada aí nas ideias do Ricardo Stivel, a gente viu que, para ter responsabilidade médica e uma possível indenização, é essencial provar a culpa, seja imprudência, imperícia ou negligência, e o nexo causal. Essa ligação direta entre a falha e os danos, que podem ser o estético, o material, que inclui os lucros cessantes, e o dano moral. Isso mesmo. E talvez para finalizar, deixar uma provocação para quem nos ouve pensar. Além de definir o dano depois que um erro acontece, como será que a simples percepção do risco, a consciência de que um erro é possível, mesmo que nunca ocorra, como isso afeta a confiança no dia a dia? Naquela relação entre o profissional de saúde e o paciente. Fica aí a reflexão sobre a base dessa interação tão delicada.